Bom dia, uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez. Primeiro, já como o Gaza destacou, nosso voto de louvor àqueles que saíram de casa, com esse tempo tão convidativo a permanecer no sofá, e que Jesus nos inspire para que possa ter valido a pena, né? Hoje nós vamos conversar a respeito da justiça divina, mas especialmente sobre uma questão compreensivelmente algo difícil para nós entendermos, considerando-se a nossa atual condição evolutiva. De maneira geral, nós todos temos o entendimento de que Deus é justo, que há justiça em torno dos nossos passos, mas cada um de nós, em geral, consegue avaliar as situações externas conforme seus valores internos. Isso é natural, né? Não há nenhuma crítica nisso. Como se diz que nós enxergamos o outro através dos nossos valores, é natural que assim seja, e conforme formos evoluindo, nós vamos alcançando uma condição melhor. O conceito de justiça divina para a maioria de nós ainda é muito relacionado ao que Moisés estabeleceu, que é o olho por olho, dente por dente, ou a lei de talião, que à época foi algo muito necessário. Então, antes de Moisés, as comunidades existentes não exerciam nenhum tipo de justiça precisa, era mais algo como vingança. Então, se determinado componente, de uma aldeia, de uma organização tribal, fosse em outra comunidade e fizesse alguma agressão, furtasse algum bem, o que havia em represália era algo muito desproporcional, que vários eram agredidos, vários bens eram tomados e assim por diante. Para que houvesse uma parada nesses exageros, então Moisés estabeleceu algo que fosse pelo menos proporcional, daí a lei de talião, olho por olho, dente por dente, que fosse feito em medida de justiça algo da mesma dimensão. E a maioria de nós ainda traz até hoje essa visão, e é comum até dentre nós aqui, espíritas, quando alguém enfrenta alguma adversidade e nós sabemos de faltas anteriores daquela pessoa, é comum a gente pensar ou falar: é justo, está colhendo o que plantou. E aí a gente vive nesse cenário que é compreensível, dado nossa condição evolutiva, algo inicial. E é fácil constatar, mas como isso ainda é forte dentro de nós, e a nossa dificuldade de vislumbrar que a justiça divina é toda permeada pelo amor. Querem ver um exemplo bem didático? Aquela parábola em que Jesus nos fala dos trabalhadores da última hora. Para quem não se recorda, rapidamente, vamos relembrar. Então Jesus narra que havia um pai de família, um senhor, que saiu às primeiras horas do dia e foi à praça pública em busca de trabalhadores para a sua vinha. E encontrando ali homens desocupados, ofereceu-lhes trabalho, combinou com eles o valor de 1 denário para cada conforme o dia de trabalho fosse cumprido. E aqueles, então, os primeiros trabalhadores, dedicaram todo o seu dia na vinha do Senhor. Depois, este senhor da vinha saiu várias vezes ao longo do dia em busca de mais trabalhadores que foram se apresentando. E aqueles que apresentaram interesse em trabalhar, combinou também o mesmo valor de 1 denário.
de modo que até a última hora do dia ele conseguiu recrutar trabalhadores. Terminada a jornada de trabalho, o senhor da vinha convoca todos para o referido pagamento e inicia fazendo a remuneração pelos que haviam sido contratados por último. E esses receberam também um denário. Quando a gente lê isso, nós, eu pelo menos, mas em geral nós nos identificamos com uma revolta daqueles contratados primeiro, porque eles se manifestaram dizendo: Senhor, isso não é justo. Nós suportamos o calor das horas, o peso do sol, e estes últimos estão recebendo a mesma quantia que nós. Olha aquela veia da inconformação. E, num primeiro aspecto, parece razoável a reclamação. Porém, o senhor da vinha se surpreende e diz assim: mas eu estou pagando a você o prometido. Eu não estou pagando para você menos porque estou remunerando mais esses últimos. Há alguma injustiça no que foi combinado? A mim, continua o Senhor, apraz pagar a estes últimos a mesma quantia. Porque eles não haviam tido a oportunidade. E assim que houve o chamado, eles atenderam. Serei eu mal porque a maldade em vossos olhos? E aí a gente começa a vislumbrar um outro modelo de justiça. Vejam, aqueles que começaram primeiro receberam exatamente o prometido. Mas a este Senhor, e é uma parábola, é uma história que Jesus inventou, mas a este Senhor da vinha, ele entendeu que aqueles que chegaram por último só não haviam despertado para a oportunidade que chegou quando o Senhor da vinha fez o convite. E aí a gente começa a ficar com uma certa curiosidade, né? Fala, puxa, eu não tinha pensado nisso. Não houve injustiça, porque aqueles que chegaram primeiro receberam o valor acertado. Mas o Senhor da vinha quis remunerar da mesma forma. Então, para nós, isso é um pouco difícil, porque parece algo injusto. Mas a questão, e essa parábola se refere ao ingresso de cada um de nós dentro da proposta divina de evolução, a questão é que, uma vez que nós adentremos na casa do Pai, e sejamos trabalhadores da vinha do Senhor, temos o infinito pela frente. A questão temporal se torna absolutamente irrelevante. Para Deus, assim que nós nos comprometermos em sermos trabalhadores sinceros, com aquilo que pudermos ofertar, a questão do tempo, ela se torna de menor importância, porque à nossa frente está o infinito. O que realmente faz diferença é o nosso comprometimento. Outra passagem que parece injusta, e essa não é parábola, é aquela do óbolo da viúva, em que havia, naquela época, nos templos, um receptáculo, um local para que as pessoas depositassem as suas oferendas, as suas ofertas financeiras em prol dos necessitados. Esse local chamava-se gasofilácio. E a maior parte das pessoas vinha com uma certa ostentação. Hoje não tem mais isso, né? Ninguém quer ostentar nada. Mas naquela época, né, 2000 anos, as pessoas gostavam de ostentar. Não tinha Instagram naquela época. Então, como era a ostentação? As pessoas vinham, né, com uma certa pompa, com uma certa cerimônia, e depositavam valores de maneira a chamar a atenção. Conforme as moedas iam caindo, né, no receptáculo, para que todos percebessem, né, quanto estavam doando.
E Jesus estava ali por perto com seus discípulos, só observando. Nisso veio uma viúva, uma pessoa de idade, e com muita discrição, quase constrangidamente, colocou uma pequenina moeda ali e saiu rapidamente. Jesus aproveita a ocasião, chama seus discípulos e diz: em verdade vos digo que essa senhora depositou muito mais do que os outros. Em termos materiais, isso não faz sentido para nós. Não parece justo. Mas a justiça divina é pautada pelo amor. E Jesus continua, porque ela colocou algo que faria falta para o seu sustento, enquanto os demais deram para satisfazer o seu orgulho e deram uma pequena parcela da sua opulência, do que lhe sobrava. Em diversas passagens a gente começa a vislumbrar esse conceito, então, de que há algo além da justiça divina. Como, por exemplo, também na passagem da mulher adúltera, que todos nós conhecemos. As pessoas se acercaram de Jesus, dizendo: Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério. Manda a lei, ou seja, a justiça da época, que ela seja lapidada, apedrejada. E tu, Senhor, que dizes? A primeira lição para nós é muito marcante. Jesus não disse nada, ficou em silêncio. Uma reflexão muito importante para nós, porque quando somos informados da queda de alguém, nós imediatamente, em boa parte das vezes, já temos a acusação pronta, a condenação, a nossa opinião e o que a pessoa deveria ter feito. Jesus ficou em silêncio. E quando as pessoas insistiram, Senhor, tu não dizes nada? Ele prossegue, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É um conceito revolucionário. Jesus não aprovou o equívoco, não condenou a pessoa. Até então não havia essa perspectiva. Tudo o que se vislumbrava, e até hoje muitos de nós fazemos assim, é a pessoa cometeu um erro, nós condenamos a pessoa, invalidamos, cancelamos. Jesus apresenta um novo modelo, pautado no amor. Ele não falou que a mulher estava certa, não incentivou o apedrejamento, mas faz um convite sério para que cada um analise a sua própria consciência. E as pessoas, compreensivelmente, foram se afastando, e aí ficou apenas a mulher, ajoelhada no solo. Jesus vai até ela, a ergue fisicamente e espiritualmente, diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ah, eles se foram, Senhor. Também eu não te acusarei. Vá, não peques mais. Esse é um modelo muito importante para nós, porque todos nós já erramos, estamos errando e vamos errar. E isso vai acontecer até que nós tornemos espíritos puros. O espírito puro não erra mais. Nós temos ainda milênios pela frente. Nós não podemos, é lógico, nos acomodarmos com os erros. Mas devemos compreender que errar é algo previsto para quem está no processo evolutivo. A questão é nós termos a proposta séria de cada vez errarmos menos, evitarmos erros mais graves, de aproveitarmos a experiência para algo construtivo. Nesse cenário, a doutrina espírita nos ensina de maneira muito clara a compreender
o amor da justiça divina. Não é naquele sentido que a gente já quer fazer a interpretação, né? A pessoa está em algum padecimento sério agora, a gente fala, tá vendo? Na outra encarnação, a pessoa foi isso, foi aquilo. Não temos como saber. Mas a reencarnação, essa compreensão de que a vida é uma só, mas os corpos são vários, a reencarnação nos ajuda a entender como a justiça divina se apresenta nas nossas vidas. Porque é lógico que ninguém aqui concordaria de colher os espinhos que outra pessoa plantou. Isso não é certo nem para nós. Na nossa visão limitada de espíritos ainda grosseiros, nós entendemos que cada um é responsável pelos seus atos. E não faz sentido outra pessoa consertar os erros de quem quer que seja. A diferença é que há sempre um acréscimo de solidariedade, de amor para esse resgate. Mas pela reencarnação, nós vamos entendendo. Com o cenário de que aquilo que se apresenta para nós hoje, que não é fruto dos nossos equívocos atuais, só pode ser resultado de equívocos nossos de vidas anteriores. Está lá no Evangelho, causas atuais e anteriores das aflições. Surpreende a informação de que a maior parte dos nossos dissabores tem origem nesta encarnação. Que a gente adora jogar, não, isso aí. Eu joguei pedra na cruz, só pode ser. Isso que eu estou passando é algum resgate, né, da Revolução Francesa, noite de São Bartolomeu. Com certeza estávamos em todas essas situações ingratas da humanidade. Mas podem ler no Evangelho. A maior parte dos nossos dissabores resulta de atitudes desta encarnação. Precisamos ter a humildade de enxergar e aceitar. Essa é a nossa maior dificuldade. O que são certamente resquícios de encarnações anteriores são aquelas situações em que, de maneira muito honesta, não conseguimos explicar pela atual existência. Mas ainda aí, nós temos que enxergar quanta amorosidade existe na justiça divina. Nós estamos reparando a menor parcela. Como que acontece isso? Então, todos nós, em algum momento do passado, mais próximo, mais distante, cometemos as barbaridades que nos assustam ao lermos a história da humanidade. Então, crimes, mortes, atrocidades, crueldades, todos nós cometemos isso. Matamos, roubamos, abandonamos, desrespeitamos a confiança de pessoas que nos amavam profundamente. E aí reencarnamos. A lei de Talião, ou nosso entendimento de justiça, que a gente fala, né? Você fez, você paga. Então, eu matei uma pessoa, devo morrer? Na imensa maioria das vezes, sabe o que acontece? Aquele que eu abandonei, que eu matei, que eu traí, vem na minha família. Porque a proposta de Deus é a reconstrução pelo amor. Se eu tirei a vida, agora eu dou a vida. Se eu desencaminhei para propostas edificantes, agora vem para que eu possa fazer a parte que me cabe para encaminhar para propostas melhores. Será fácil essa convivência? Não. Porque embora o abençoado esquecimento dos fatos do passado, sempre permanece uma percepção
algo da memória espiritual. E quantas vezes a gente escuta de pessoas próximas: olha, eu não sei porquê, mas eu não gosto muito de você. Tenho dificuldades com a sua presença. Olha, você nunca me fez nada, mas eu não confio em você. Às vezes isso é proferido em alto e bom som, e às vezes a gente pressente que a pessoa não confia em nós. Mas é a proposta do amor. Deus estabelece para nós não um círculo vicioso de ódio e vingança infinito, em que eu prejudico alguém, a pessoa me prejudica, depois eu prejudico de novo. Se estou no plano espiritual, eu sou obsessor, depois eu reencarno, aquele que eu prejudiquei é meu obsessor agora, isso não tem fim. Quando nós entendemos que o perdão é simplesmente entregarmos os desajustes para a justiça divina, aí nós nos candidatamos a receber a parcela que nos cabe do reajustamento pelo amor. Ah, mas é difícil conviver com gente assim. Ninguém está falando que é fácil. E se formos resgatar o que nós fizemos, é muito razoável, muito mais ameno. Outra passagem extremamente didática para nos ilustrar como a justiça divina é permeada pelo amor é aquela parábola do filho pródigo. Jesus conta que havia um rico senhor de terras com 2 filhos que viveu muito bem, trabalhando, servindo, construindo. Num dado momento, um filho chega para o pai e fala assim: eu quero novas experiências, quero a parcela que me cabe na herança e vou sair em busca de novas emoções. O pai, com uma certa tristeza, atende ao pedido do filho. É o livre-arbítrio. Aqui muitas vezes vem uma certa indagação de nossa parte quanto ao livre-arbítrio. Pensamos, o pai poderia ter obrigado o filho a ficar e dizer: não, você vai ter a sua parte da herança quando eu morrer. Por enquanto você fica aqui e trabalha. Parece muito justo para nós, porque nós temos ainda o conceito, algo primário dessa justiça sem a presença do amor. Mas Deus não quer o nosso progresso ou a nossa manutenção nas boas obras de maneira forçada. Deus não quer de nós uma boa vontade superficial. Deus espera de nós um comprometimento sincero, genuíno, em fazermos o bem por uma escolha, em nos esforçarmos para evitar o mal por uma escolha, e não por contingências externas. Então, aquele rico senhor dá àquele filho os recursos e ele vai em busca das suas experiências, das suas aventuras. De início, compreensivelmente, ele se sente ótimo. Tem todas as suas expectativas das sensações materiais atendidas. São eventos festivos, companhias alegres, mas nada genuíno, tudo vinculado às posses. E, compreensivelmente, após um certo período, se esvaíram e ele ficou sem nada. E apesar de seus melhores esforços, ele não conseguiu nenhuma outra oportunidade condizente para manter o seu padrão de vida e foi degrau por degrau descendo a patamares muito tristes. Até que em um dado momento ele se vê se alimentando de maneira mais precária que os animais da fazenda de seu pai. E aí ele se enche de arrependimento, de coragem e resolve regressar à casa paterna. A maioria de nós, enquanto espíritos imortais, a maioria de nós está nesse patamar. Se num domingo chuvoso como esse estamos aqui numa casa de orações,
é que nós também, de certa forma, já nos cansamos dos desajustes que a materialidade exclusiva nos proporciona. E estamos nessa proposta de retomar o caminho da casa paterna, onde já estivemos. Todos fomos criados por Deus em tempos longínquos, enquanto espíritos imortais, como seres simples e ignorantes. E nessa trajetória de consecutivas existências, a maioria de nós também fez escolhas equivocadas. Por isso estamos aqui nos padecimentos, colhendo o que plantamos. E aquele filho então se arma de coragem, de maneira constrangida, mas determinado, e regressa à casa paterna. Quando a gente imagina esse regresso à casa paterna, para nós, no nosso conceito ainda primário de justiça rasa, da lei de Talião, pareceria muito razoável que ao chegar na casa paterna o pai dissesse: eu te disse, eu te falei, você ia quebrar a cara. Mas tudo bem, vai, você é meu filho, então entra aí. Mas ó, não pense que você vai ter os mesmos direitos não, viu? Os mesmos direitos tem seu irmão que ficou aqui do meu lado, trabalhando comigo. Você dissipou a parte que lhe cabia, então agora fica na sua. Mas entre, você é meu filho. Isso para nós parece até razoável. Não, o pai não rejeitou ele. O pai não excomungou, não escorraçou, aceitou ele na casa, mas aproveitou a ocasião para educá-lo. Parece bem razoável para os nossos valores. Mas Jesus, quando contou essa parábola, ele insere a presença do amor. Primeira mensagem amorosa. Quando o pai viu que o seu filho se aproximava, foi até ele. Na cultura hebraica, estabelecida de maneira patriarcal, o filho chega para pedir a bênção ao pai. O filho se apresenta. Tem um significado muito marcante isso que Jesus falou. O pai foi ao encontro do filho. Recebeu-o com alegria. Chamou todos da sua propriedade e disse: vamos fazer uma festa. Vamos celebrar essa ocasião maravilhosa. E mesmo quando o outro filho compreensivelmente se revolta, fala: pai, eu sempre estive aqui do seu lado, você nunca fez uma festa como essa para mim. Nós também compreendemos esse filho, porque representa muitas vezes o nosso ímpeto. E o pai com bondade sorri e diz assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho sempre esteve à sua disposição. Mas teu irmão estava perdido e hoje retorna à nossa casa. Há uma alegria infinita quando alguém reencontra o caminho da casa paterna. Não houve por parte do pai nenhuma acusação, nenhuma crítica, simplesmente aquela alegria por um filho que estava perdido e se reencontrou consigo mesmo e com os valores do bem. Então, assim funciona a presença do amor na justiça divina. Isso deve servir para nos confortar quando as adversidades chegarem à nossa porta. Não estou rogando pragas para ninguém, mas todos aqui, ou estivemos, ou estamos, ou estaremos, em geral, nós sempre estamos com alguma adversidade. Seja de saúde do corpo, de saúde mental, seja da parte financeira, seja da parte afetiva, seja dos nossos próprios conflitos. Eu penso que nenhuma pessoa aqui poderia falar:
Ó, Marcelo, você está errado. Eu não tenho problema nenhum. Minha maior dificuldade é assim, muito dinheiro e pouco tempo para gastar. Porque ainda que tenhamos pessoas aqui em um momento maravilhoso, e tomara que temos muitas aqui, e os nossos entes queridos, e os nossos afetos. E se estiver tudo bem com os nossos entes queridos, e os nossos irmãos em humanidade, nas ruas, nos hospitais, com padecimentos de outra natureza. Então, as adversidades, na realidade, representam nossos degraus evolutivos. Mas precisamos compreender como Deus é amoroso e só nos envia a parcela de adversidade, de dificuldade necessária ao nosso aprendizado. O mínimo para que nós despertemos. Eu quero crer que a maioria de nós que estamos aqui veio a primeira vez a uma casa espírita por uma necessidade ou uma dificuldade enorme de compreender a vida, ou a desencarnação de um ente querido, ou um conflito muito severo que a pessoa não conseguia entender. Porque diversas lições só a professoradora ensina. Mas se lembrarmos que a justiça divina, que se demonstra nesses momentos de reajuste, ela é sempre permeada pelo amor, aí nós conseguimos ter mais forças de vivenciar aquela experiência que vai passar. Tudo passa. Tudo. Quando o Chico Xavier estava nos seus momentos de desânimo, frustração, porque ele os teve naturalmente. Emmanuel, seu mentor espiritual. Aliás, fiquei sabendo ontem, esse ano devem ser iniciadas as gravações de um filme sobre Emmanuel. Talvez para ano próximo ou o seguinte, devemos ter um filme a respeito do mentor do Chico Xavier. Tomara que tudo transcorra conforme previsto. Ele aprendeu com Emmanuel e Chico dizia assim repetidamente: tudo nessa vida passa. Isso também passará. E temos que ter até um certo desapego com os nossos desafios, porque passando aquele, outro virá. É natural. Como diz meu amigo Luiz Pedroso, né, uma época ele ficou muito empenhado em adquirir a virtude da paciência. Porque todas as virtudes são aquisições. Ninguém se iluda que em algum momento vai despertar e dizer assim: nossa, acordei bom hoje. Acordei generoso. Acordei humilde. Acordei paciente. Acho que a fada madrinha passou aqui com a sua varinha mágica. Não seria justo. Então, tudo são conquistas. Ele falou: quanto mais eu me empenhava em trabalhar a aquisição da paciência, mais situações irritantes se apresentavam para mim. Eu falei: é justo. Como aquele ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É justo. É assim que nós vamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando em superar cada vez mais obstáculos. E tem uma passagem que ilustra de maneira muito didática essa questão do amor na justiça divina. Está lá no livro Nosso Lar, que todos devem ter lido ou assistido. No filme tem a passagem, mas no livro é muito mais detalhado. E André Luiz foi um médico orgulhoso, como ele mesmo relata, desvinculado de espiritualidade ou religiosidade, como ele mesmo apresenta. E aí ele compreensivelmente teve, após a sua desencarnação, alguns anos, aproximadamente 8 anos, muito desajustados nas regiões de sofrimento no umbral.
E num dado momento, ele não suportando mais aqueles padecimentos, ele resolve orar. Pela primeira vez. Fez uma oração sincera. E essa parte no livro é muito comovente. Ele coloca assim: é preciso haver sofrido muito para entender o real valor de uma oração sincera. Ele fala: não sei quanto tempo fiquei ali naquela rogativa, naquela súplica, mas eu de fato pedi perdão pelos meus erros e me entreguei integralmente ao Ser Supremo que certamente rege o universo. E, logo após a rogativa, ele é imediatamente atendido pelo ministro Clarencio e outros trabalhadores, sendo que, na verdade, ele já estava sendo socorrido, ele só não percebia. Mas quando ele se conecta ao plano espiritual superior, e fica aqui uma indicação muito oportuna para todos nós, orarmos sempre, especialmente nas horas mais críticas. Ele é socorrido, fica algum tempo em recuperação, depois ele vai para a casa do enfermeiro Lísias e faz uma amizade muito grande com este recém-conhecido, com a irmã Narcisa, que era trabalhadora das câmaras de retificação, e num determinado momento, ele já como trabalhador ali, nas tarefas mais simples de nosso lar, ele que havia sido médico orgulhoso, estava ali, socorrendo, limpando o ambiente, proporcionando conforto aos dementados, necessitados que chegavam. Então tem um dia que ele trabalha com muito afinco, com muita dedicação, e quando o trabalho é concluído, ele se recolhe um pouco para o repouso, ele recebe uma visita maravilhosa de sua mãe, espírito muito evoluído, que vivia nas altas esferas. E foi um presente para ele, e ele compreende que foi um presente pelo início do seu empenho em aprender a servir. Ele fica muito feliz. Eles têm uma longa conversa. E aí, num dado momento, ele pergunta assim: mamãe, onde está papai? Está junto com a senhora nas altas esferas? Aí ela tem um suspiro triste e fala assim: ah, meu filho, o seu pai, enquanto excelente provedor de nossa casa e muito atento com as aparências da nossa sociedade, infelizmente ele manteve relações ilícitas, particularmente com duas amantes. E agora que todos estão na pátria espiritual, compreensivelmente, os três se encontram com vínculos muito fortes e perturbados em regiões desajustadas do plano espiritual. Aí André Luiz tem um sobressalto e fala assim: nossa, mas não há nada que podemos fazer para ajudá-lo? E ela segue: meu filho, eu tenho tentado muito, mas a frequência vibratória em que eles se encontram é muito pesarosa. E os compromissos contraídos sobre a Terra devem ser solucionados sobre a Terra. Os dramas adquiridos na carne devem ser reparados na carne. Então, seu pai em breve retornará na Terra. André Luiz pensa um pouco, e aqui cabe a nossa reflexão: se é justo, né? Se ele teve os seus equívocos aqui, deve voltar mesmo. Mas ele fala: mãe, mas que mulher que se submeteria a desposar o papai agora? A senhora está nas altas esferas. Quem será a companheira dele? Eu, meu filho. Seu pai reencarna em breve e, na sequência, eu irei. Serei novamente a esposa dele e mãe das duas amantes, com a expectativa de que eu possa harmonizá-los todos e encaminhá-los para o caminho do bem.
O fato do pai reencarnar e receber as duas antigas amantes como filhas parece muito justo para nós. Ele desencaminhou, agora como pai, tem o compromisso de encaminhar. Agora, a justiça divina, iluminada pelo amor, se faz justamente na mãe que não precisava reencarnar, que já vivia trabalhando, promovendo bem nas altas esferas, mas iria se propor a reencarnar para ser mais uma vez esposa daquele que havia traído e receber como filhas as duas que foram amantes do seu esposo. Esse é um exemplo muito didático para nós de como a justiça divina é permeada pelo amor. De como nós todos, temos ao nosso redor, no plano físico, no plano espiritual, corações amorosos que se empenham ao máximo para que nós consigamos terminar essa existência como vencedores. Não vencedores do mundo, porque os valores do mundo vão ficar aqui. Tem o seu valor, lógico, mas tudo é secundário. Os imóveis, os recursos, as dívidas, os títulos, qualquer coisa que nós tenhamos aqui, tem o seu valor relativo. Mas a nossa essência, o que vai nos acompanhar, é isso que nós temos que trabalhar para dignificar nossas experiências. O que temos feito com esse tesouro de valor incalculável que é o tempo. E é interessante notar, resgatando a parábola dos trabalhadores da última hora, não interessa se estou despertando na juventude, na maturidade, nos últimos anos da atual encarnação, o que interessa é quanto de compromisso eu coloco a cada dia em tentar ser uma pessoa melhor, sem compromisso de perfeição. Obviamente, nenhum de nós pode se cobrar perfeição, porque isso é atributo de espíritos puros, como Jesus, que veio à Terra já tendo percorrido essa trajetória que nós estamos ainda nos primeiros passos. Cobremos de nós próprios progresso. Progresso, todos os dias. Algum progresso. Tudo está favorável, passadas largas. Momentos desafiadores, passadas curtas. Um passo, 1 centímetro. Cair, tudo bem. Vou me levantar com a certeza de que a justiça divina, com o seu amor, está me amparando, me sustentando. Jesus todos os dias tem as mãos estendidas para nós. E para finalizar, todos recordam, eu não sei a autoria, mas tem o texto, tem a música, naquela passagem que se chama Pegadas na Areia. Que cada um de nós aqui tem a sua trajetória, tem que ter o seu caminho. E aí, nessa passagem, que é muito bonita, então, o homem, né, a pessoa, estava em um sonho caminhando pela areia, na beira-mar, e ele foi percebendo, olhando as pegadas atrás, os momentos mais difíceis de sua vida, os mais favoráveis. Ele viu que o tempo todo havia também ao seu lado as pegadas de Jesus, como companhia constante dos seus dias. Mas justamente nas horas mais difíceis, ele só viu um par de pegadas. E aí não achou isso justo. E reclama, como nós fazemos muito, né? Somos pródigos em reclamar. Assim, Senhor, quero agradecer que você me acompanhou em muitos momentos, mas por que justamente nos mais difíceis tu me abandonastes?
Me deixastes sós para que os meus sofrimentos fossem ainda mais cruéis? E nessa passagem Jesus então sorri e fala assim: meu filho, meu irmão, enganas-te. Nos seus momentos mais difíceis, só vês um par de pegadas que são dos meus pés. Nas suas horas mais críticas, eu te carreguei no colo. Eu te sustentei, para que tu não esmorecestes. E assim é com cada um de nós. Então, nos momentos mais difíceis, lembremos disso, somos sustentados com amor. Mas precisamos ter a sintonia que a oração proporciona para percebermos isso e não termos a ingratidão, como a primeira impressão nessa passagem, de achar que estamos abandonados. Porque isso jamais acontece. Muita paz a todos.